Olá pessoal, estamos em mais um episódio de O Diário de uma Mãe Atípica. No episódio de hoje vamos falar sobre regulação sensorial. Como vocês sabem, o autismo ele apresenta uma alteração no processamento sensorial do corpo, né? Então, os nossos sentidos, olfato, visão, paladar, audição, propriocepção, vestibular, todos esses sentidos que o nosso cérebro processa de uma maneira extremamente adequada. Nas crianças com autismo, esse processamento tem alterações. Então, a criança às vezes não processa bem esse estímulo, ou ela processa forte demais, e a criança fica hipersensível, ou ele não processa muito pouquinho. E aí a criança se torna muitas vezes um buscador de estímulo, porque ela não está processando esse estímulo. Ou então ela ignora você, porque ela não está processando esse estímulo auditivo ou visual. Então, o que é primordial, né, para você aí que lida com uma criança com autismo, você que é professora, você que é mãe, que é vó, é entender esse perfil sensorial. Quais são as alterações sensoriais da sua criança, né? Então eu vou contar para vocês aqui um pouquinho da minha experiência enquanto mãe atípica. O meu filho, tudo desregula, né? Essa questão sensorial. Então, assim, meu filho vem de uma crescente, uma evolução muito boa, super reguladinho, né? E aí, o que gera essa desregulação? Então, nós precisamos identificar primeiro qual é a alteração sensorial que a sua criança tem, né? Qual o sistema dela que está alterado, qual o sistema que está atrapalhando o outro a funcionar bem. Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa é qual o que desregula, o que tira essa criança do eixo, o que causa essa desregulação sensorial, né? E depois, terceiro, como que eu faço para regular o meu filho quando ele se desregula, né? A gente tem uma profissional que trabalha isso, que é a terapeuta ocupacional, ela que vai trabalhar essa questão sensorial da criança, mas você, mãe, pai, professora, que lida com a sua criança diariamente, precisa saber isso, né? Para poder ajudar a regular a sua criança quando ela está desregulada. Então, por exemplo, o meu filho, ele é hipossensível. Ele não processa muito bem os estímulos, principalmente o estímulo proprioceptivo, que é a percepção corporal. Então, eu tô sentada aqui na cadeira, eu consigo sentir meu bumbum na cadeira. Ele não consegue sentir muito bem, porque o estímulo corporal dele não é muito bem processado. Então, a gente precisa regular ele para ele sentir. E aí, ele busca esse estímulo corporal. Ele tá o tempo todo buscando estímulo corporal. Quando ele tá regulado, ele não fica buscador de estímulo. Mas e aí, o que desregula ele? Um ambiente extremamente agitado, com muito estímulo, pode desregular. Ele pode até ir nesse ambiente, mas ficar muitas horas nesse ambiente desregula. Então a gente tem que ir, mas com moderação. Outra coisa que desregula ele, ficar doente. E que foi o que aconteceu agora. Ele teve uma gastroenterite, vomitando, diarreia, teve que ir pro hospital, tomar soro. Ficou bem desidratado, emagreceu. E aí melhorou. Na semana seguinte ele teve outra virose, que teve diarreia a semana toda. Tava aí um pós-férias, um surto de gastroenterite, e ele pegou 2 vezes. Isso já foi um prato cheio para desregular ele, né? Então, e quando ele tá desregulado, é como se ele parasse de sentir o corpo. Então ele fica extremamente agitado e buscando sensações corporais o tempo todo, se joga na parede, atira objetos, ele fica tentando sentir o corpinho dele. E aí ele não responde comandos, a gente perde o controle sobre ele. É desesperador. Então, mas aí, como eu já sei o perfil sensorial dele, o que desregula ele e como que eu vou regular ele, né?
Então, como eu vi que ele estava começando a se desregular depois da virose, o que eu fiz? Bora regular ele, né? E passei o final de semana regulando ele em casa. Não saí com ele, porque não tinha como sair com ele, né? Então, e aí é importante você saber como que faz para regular o meu filho, dentro do perfil sensorial que ele apresenta. Né? Então, fiz uma série de exercícios nesse corpinho dele, que fica parecendo uma fisioterapia, né? Isso, gente, vocês têm que se informar com a TO que atende seu filho. Quais são os exercícios que eu tenho que fazer quando meu filho está desregulado em casa? Porque era sábado, como é que eu ia fazer? Não tinha TO para me socorrer. Domingo, tudo fechado. Então, se eu não soubesse, como que eu ia fazer? E antes ele demorava uma semana para se regular. Agora ele se regula em 2 dias. Por quê? Porque agora eu sei o que fazer. Eu sei como regular o meu filho, o que eu tenho que fazer. Eu consigo identificar o que desregula, como lidar com ele, como trazer ele de volta para regular. Então, passamos o final de semana regulando ele, fazendo esses estímulos no corpinho dele. Quando chegou a segunda-feira, foi ótimo na escola. Já está maravilhoso de novo. Então, isso, gente, é um alerta para você que lida com uma criança com autismo. Você também que é professora, pergunte para essa mãe, para as terapeutas que atendem a criança, qual é o perfil sensorial do seu aluno. O que eu faço quando ele está desregulado aqui na sala de aula? Né? Que materiais que eu posso ter dentro da sala ou na escola para regular essa criança? Então é isso, gente. Então não esqueçam de pesquisar e estudar com os profissionais, não é no Dr. Google, não. Com o profissional que atende o seu filho. Qual é o perfil sensorial dele? Quais são os sistemas que estão alterados? Tenta estudar e entender esse perfil do seu filho, para você compreender os comportamentos que ele apresenta, para você identificar o que desregula ele, para você evitar isso que desregula ele, e também o que fazer quando ele está desregulado. Quais são os exercícios, quais são os inputs sensoriais que eu tenho que dar para regular ele, quais são as atividades regulatórias no caso do perfil sensorial dele. Isso faz muita diferença. Você consegue trazer o seu filho de volta para a regulação e ele continuar nessa crescente aí do desenvolvimento.